Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao podcast Luto Sem Tabu. Eu sou a Lu Figueiredo, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e especialista em luto. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, que eu estou muito feliz de ela ter aceito estar aqui no nosso programa, a Josi Concol. E Josi, quero agradecer muito por você estar aqui e eu quero pedir para que você se apresente, porque acho que assim, eu não conseguiria falar tão bem quanto você. Então, apresente-se para os convidados, por favor. Lu, estou muito feliz de estar aqui contigo. Acho que é a segunda oportunidade que a gente tem de sentar numa mesa para falar sobre esse assunto, que é um assunto que, em algum momento da nossa vida, vai chegar na nossa porta. É inevitável, né? Assim como a gente vem, ninguém fica para semente, dizia minha avó. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Bem, meu nome é Josiane Fernandes, mas o nome artístico é Josi Concol, tá? E o Concol vem da minha mãe. Às vezes me perguntam se eu inventei. Eu falo, não inventei. Eu só não tenho esse sobrenome no meu registro, né? Porque eu sou catarinense e na região nossa catarinense não se colocava o sobrenome da mãe, só se coloca o sobrenome do pai. É meio que acho que cultural da nossa região. Só leva o sobrenome do pai. Aí eu, metida, já coloquei o sobrenome da minha mãe no nome artístico, né? Mas trabalho com marketing digital, treino mulheres hoje para colocarem o seu DNA dentro do Instagram, dentro das redes sociais, colocarem para fora aquilo que elas sabem fazer, influenciar outras pessoas através do trabalho delas. Hoje é isso que eu faço com mulheres. A gente tem uma jornada muito bacana já, são mais de 7 mil alunas já. Eu acho isso muito incrível quando eu olho para esse número, porque para quem saiu da roça para chegar na cidade grande, tentar ganhar a vida aqui na cidade grande, agora olhar para um número desse de 7 mil alunas, 27 países a gente já está. Então, mais de 2 milhões faturados dentro do digital, de um jeito muito genuíno, verdadeiro, construindo a nossa pedacinho por pedacinho. É muito incrível, assim, é muito gratificante olhar para essa história, sabe? E essa Josi Concol é mãe de 4 filhos, tá? Temos a Milena, que veio quando fui mãe muito jovem, de 16 para 17 anos, fui mãe, a gente chama mãe solteira, né, no popular, mãe solteira. Mas, enfim, a minha filha conhece o pai biológico dela, mas o Marcelo é o pai de coração, e que é o pai mesmo, né? Uhum. Tivemos o João Lucas, e o João Lucas nasceu em 2020, talvez ele vai ser uma pauta bem importante aqui do nosso podcast hoje. Sim. Nasceu e virou uma estrelinha, um anjinho no céu. Temos a Sofia e o Thor, que são os nossos cachorrinhos, que também são filhos, né? E amor que é ver eles brincando, né? Eu fico ali, ó. Eu já uso como estratégia. Falei, seu Marcelo, vamos gerar engajamento aqui nesse perfil, que esse povo fica tudo olhando o nosso Thor e a Sofia. Não, mas é que eles são realmente bem engraçadinhos, assim, ó. É muito gostoso. E como é bom... Eu sempre falo para o Marcelo, quando uma pessoa gosta do bichinho, essa pessoa tem um coração bom. Eu sei porque eu era uma pessoa que eu não gostava de animais. Eu também. E naquela época eu era muito ruim. Eu era muito fechada. Então eu sei do que eu tô, pelo menos eu sei do que eu tô falando. Eu não gostava. E hoje eu tenho assim, eu deito, rolo no chão e fico lá, porque no fundo a vida, depois que a gente passa por alguns processos, a gente percebe que a beleza da vida não está em nada, ok? Como eu falei, os números são maravilhosos, mas muito mais do que isso é deitar no chão com meus cachorros e brincar com eles. É uma delícia. E estar um final de semana com meu marido, com a minha filha. Isso não tem preço. Isso é muito maior. É muito maior. E assim, né, Josi, você estava falando do teu caminho, né, que você fez. A Josi, ela é minha mentora também, e eu escolho quem caminha perto de mim, assim, porque realmente tem que ter algo muito especial, que eu acredito isso, porque para você ter uma mentora, você tem que admirar aquela pessoa, o caminho que ela fez, porque senão não faz sentido, né? Assim, se for só o financeiro, não vale, né? É muito mais do que isso, muito, né? E o caminho que você fez, né, Josi, sempre foi de muita determinação. Foi. E tanto que quando eu te falei para a gente falar sobre ressignificação na nosso encontro de hoje, eu acho que a tua vida toda foi de ressignificação, muito, né, Josi? Eu acho que desde quando você teve a Milena sozinha, você teve que ressignificar a maternidade e foi se ressignificando uma vida inteira. Uma vida inteira. Né? Assim, e aí vem o João e você precisa ressignificar tudo de novo. Então,
Então, assim, e quando eu vejo hoje você no lugar que você tá, do jeito que você tá e feliz como você tá, eu acho que você é a pessoa perfeita para falar sobre isso, porque a maioria das mães, elas dizem isso. Não existe felicidade após a morte de um filho. E isso é um tabu. Isso é um tabu, não. Isso é um tabu e a gente precisa falar sobre isso, como a gente pode ressignificar a vida. Sim. Né? E aí eu achei assim que você era a pessoa perfeita para estar aqui hoje para falar sobre isso. Não, existe muita felicidade, porque a vida ela vai finalizar para todos nós. Mas eu acho que Deus ele foi tão perfeito porque ele me trouxe algumas experiências e não é para mim, Lu, ele dá para todo mundo, ele está em todos os momentos, em todos os detalhes. O problema nosso como ser humano é que a gente está com a cabeça tão, muitas vezes no piloto automático, as mulheres, porque a gente precisa dar conta de muitas coisas, filha, casa, trabalho fora, carreira, tanta coisa, né? Eu entendo, eu também preciso. Eu também entro no piloto automático. Mas a história do João veio justamente para me dar é um baque para qualquer pessoa, não tem. Talvez o mais profundo da caverna que você possa entrar, e eu acho até que foi você que usou uma analogia nesse sentido uma vez, e isso fez muito sentido para mim, é o lugar mais fundo de uma caverna que você pode entrar, pode ter certeza, que é uma mãe perder um filho. Pode ter certeza que esse é o lugar mais fundo. Só que a coisa mais maravilhosa nessa experiência, nesse processo é quando você entende que essa caverna ela não é uma verdade, ela é um momento. E que é importante que você vá até o final, vá até o fundo desse poço, até o fundo dessa caverna, e que de lá você saiba como sair. Porque vai ter noites que você vai entrar. Uhum. Tem dias que você vai entrar. Tem experiências na tua memória que você vai entrar. Então, eu acho que esse ressignificar, até para contextualizar, já vem desde que eu sou pequena, minha mãe, meus pais eram casados e tal, até ali eu sempre fui criada muito como uma princesa, assim, porque eu era filha única e eles tinham condição financeira. Eu acho que é bacana falar rapidamente um pouco sobre isso, porque eu vivi contrastes e o contraste me fez se tornar talvez um camaleão de precisar se adaptar às situações. Talvez Deus já estava me preparando, né, para essa experiência que eu teria mais para frente. E aí minha mãe foi embora quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu não lembro exatamente, mas foi por aí. E eu saí de uma vida de um castelo de princesa, que eu tinha curso de piano, curso de informática, isso lá na minha cidade, pequenininha, 10 mil habitantes, lá no interior de Santa Catarina. Então, assim, quando eu olho para isso, eu falo, caraca, minha mãe foi visionária de me colocar numa escola de informática, num negócio de piano. Eram pouquíssimas pessoas que faziam. Isso me desenvolveu muito até os 7 anos. Então, eu sou muito grata, porque ela sempre foi muito visionária e sempre trabalhou esse lado em mim. Em contrapartida, quando ela precisou partir, não partir no sentido dela teve que ir embora, teve seus problemas e tudo mais, que até hoje nunca conversamos sobre nada disso tão a fundo. Eu fui para o meu pai me buscou lá na minha avó, enfim, onde eu estava, eu fui para morar com ele. E eu fui para um contraste de vida totalmente diferente. Porque aí eu fui para o meio da roça, para compartilhar uma casa que era de madeira, que a gente morava em 11 pessoas, que eu dormia no chão. Então, assim, foi um contraste muito grande. Nossa. E eu precisava me adaptar. E é muito engraçado quando eu olho para esse momento da história, porque daí eu já tinha ali seus 11, 12, então eu já estava começando a entender o que era vida, o que era trabalho, e com 11 anos ia para a roça, trabalhar na roça, com 12 anos também, e 13, foi indo. Eu agradeço a Deus, por quê? Porque, apesar de eu ter o lado criativo, que a minha mãe me desenvolveu, essa visão, a minha mãe desenvolveu muito a lei da atração também em mim quando era pequena, porque eu lembro dela me dizer assim, desenha o que você quer, tua casa tem quantos andares, ela sempre implantou umas coisas muito assim. Engraçado que, quando ela foi embora, eu fiquei com tanta raiva de tudo isso, com raiva dela, com raiva de tudo, porque é natural. Você é criança, você não entende nada disso, né? E por um tempo eu me afastei de todo esse negócio de... Eu falei assim, a vida não é essa mágica, não. A vida tem que trabalhar, só trabalhar. Para se dar certo, tem que trabalhar. E eu, trabalhar. Então, eu consegui ver 2 mundos opostos. E é interessante que na roça, eu chorava quase toda noite. Na roça que eu digo porque meu pai mora no interior, né? Então, assim, mora na roça. Não é nem sítio, era na roça mesmo. Eu chorava toda noite porque eu não me sentia pertencente
aquele lugar. Eu amava a minha família, eu amo a minha família. Eu aprendi muito sobre valores, sobre ter palavra, sobre uma família unida, porque a família do meu pai é unida, então é Natal, é Páscoa, isso, é um pelo outro, um pega o cartão, não é cartão não, mas o nome do, aquela coisa toda, que família, ninguém vai passar necessidade aqui, entende? Sim. Tem tá todo mundo junto, todo mundo mora perto da minha avó, com a minha avó, todo mundo pertinho, debaixo das asas dela. Então eu vi esses dois contrastes. Mas quando eu tive a Milena, eu falei, chegou a hora de sair daqui, porque não me sentia pertencente, eu queria mostrar um outro mundo para a Milena. E aí vem uma nova Josi, porque quando nasce um filho, nasce uma leoa, sei lá. É verdade. Nasce alguma coisa. Alguma coisa muda. Alguma coisa. Ninguém mais te segura. Verdade. E aí eu vim para Floripa. Na verdade, eu não vim para Floripa. Eu ainda parei em Canoinhas. Para quem aí geograficamente sabe mais ou menos da região que a gente está falando, eu sou natural de Irinópolis, que é Santa Catarina, Planalto Norte catarinense. Canoinhas é uma cidade do ladinho, que tem talvez uns 100 a 1000 habitantes, eu imagino que. E aí eu menti para o meu pai que eu tinha emprego lá. Eu menti para mim mesma, na verdade. Eu menti, eu lembro assim, falei, meu Deus, como é que eu fui tão louca? Porque eu larguei tudo na roça, eu lembro de levantar do meio da roça, Lu, eu lembro como hoje. Era tipo umas 15 horas da tarde, eu estava colhendo fumo, e quem já ouviu de fumicultura e tal, quem já viu, se não viu, joga no YouTube só para te ver como é que funcionou o negócio, tá? Eu nunca vi, vou ver também depois. Só para te ver. A gente fica abaixadinho assim, ó, e fica colhendo fumo e botando aqui debaixo do braço, assim, até tu fazer uma abraçada, que a gente chama, né? Tá. Então, tu pega uma linha de fumo e tu vai, como se fosse um pezinho de... Não de repolho, não, aquele de couve, né? Não tem um pezinho de couve, só que ele é um pé bem maior. Então, tu vai colhendo, tem as colheitas, tu vai indo por camadas. Então, a gente chamava bacheira, a primeira colheita, a segunda colheita, e tal, tu ia colhendo. Só que quando você está colhendo assim, você está só você e você naquela linha, cheia de folhas aqui em cima, né? Porque as árvores, as plantas são grandes. Sim. Isso era interessante, porque eu ficava pensando, imaginando e refletindo e dizendo, isso aqui não faz sentido para mim. Eu não me sinto pertencente, não é só isso que eu quero. Quando eu olho para a Milena, eu vejo que não é isso, que tem mais que isso. E um dia eu me levantei e falei, estou indo embora. Me levantei do meio da roça, deixei meu braçado lá no final da linha de fumo e fui para casa, que não era muito longe, e comecei a desmontar meu guarda-roupa. Falei, agora eu vou embora. E eu não sei, me baixou um santo. Não sei se já aconteceu contigo, mas assim, sabe quando tu está numa convicção Decidida. E que nada mais te segura? Porque aquele dia, naquela hora, era a hora. Peguei a Milena, fui para Canoinhas, não tinha emprego, fui trabalhar de faxineira. E lá, quem já assistiu a série Mads? Aquela mocinha, né? Sim. Tem uma parte nesse filme, nessa série, que a Mads está numa casa toda linda, de vidro, que ela vai limpar. E aí ela põe, acho que a roupa, ou echarpe, alguma coisa assim, né? Eu não cheguei a colocar no meu corpo, mas naquela hora eu juro para vocês que eu chorei muito, lembrando de mim. Vendo a calça de uma mulher que era muito rica, que eu trabalhava na cidade de Canoinhas, e eu vi, era uma calça da Lee, eu acho, uma calça assim de marca. E eu lembro de eu pegar a calça e olhar assim na minha frente, Lu, e falar, meu Deus, um dia eu vou ter condição de comprar essas peças para mim. E isso é muito forte, porque a palavra tem poder. E eu determinei naquele momento, eu deixei claro que na minha casa eu achava lindo ver aqueles montes de produto de limpeza. Eu falei assim, um dia eu vou ter a minha casa de 2 andares e vou ter muitos produtos de limpeza. Recentemente, a gente comprou um duplex, uma cobertura duplex, com 2 andares, porque eu queria muitas escadas. E uma das primeiras coisas que eu fiz... E o querer é poder, né? Não, querer é poder. Você vai atrás. Foram 17 anos, eu ainda fiz uma sequência de stories sobre isso. Foram 17 anos, depois de 17 anos, eu tenho a casa, o apartamento, a cobertura com 2 andares, e eu vou no Angelone e compro todos os produtos de limpeza que eu quero. Por quê? Porque a palavra tem poder. E o sonho, ele era muito claro. Ele estava aqui. Quando determinei, ele já era. Nesse meio tempo aí, para a gente dar o looping e chegar, talvez, no João, que é um dos detalhes mais importantes dessa história, porque eu contei tudo isso, tá? Vocês já vão entender. Beleza, vem Milena, eu a Mi e tal, vem estudando... Termino meu 2º grau aqui, fazendo EJA, TEJA, SEJA, tudo que tinha para terminar o 2º grau, porque
não tinha nem o segundo grau quando eu cheguei em Floripa, na verdade em Canoinhas, né, só para contextualizar, porque senão ficar perdido. Mas em Canoinhas, uma senhora que era daqui do Balneário, dessa rua Santa Catarina, do ladinho da gente, tá? Foi para Canoinhas passear. Ela tinha os parentes lá. E eu fiz uma faxina, Lu, naquele dia. E foi uma faxina que eu fiz de graça. E eu ouso dizer que foi uma faxina bem feita, quando eu conto a história, porque, de fato, ela foi uma faxina, eu fiz exatamente como se a pessoa tivesse me pagado para fazer. E olha como Deus é perfeito. Por isso eu sempre digo, quando você for fazer as coisas, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Que lindo isso. Nunca tinha escutado essa frase. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. O mínimo que você vai dar é o teu máximo. Naquele dia, eu nem imaginava que essa senhora estava me observando. Olha. Depois de 2 semanas, ela liga para Canoinhas e fala: olha, eu estava observando aquela mocinha, achei ela tão caprichosa. Eu vi que ela levantou tudo, e as poltronas, e não sei o quê, e nananá. Será que ela não quer vir para cá morar comigo? E trazer a filhinha dela também? Ela pode vir. Elas moram aqui comigo, aqui é tudo seguro, tal. E moram as 2 aqui. Então, eu vim para Floripa para ser empregada doméstica. Com carteira assinada, registrada, R$350, acho, naquela época. E a Milena veio junto. E foi assim que eu comecei no mercado de trabalho. Tinha quantos anos aí, Josi? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Caraca, quando eu olho para trás, a minha filha tem 18 hoje. Eu não entendia nada do que eu estava fazendo. E isso é o mais lindo, porque eu não precisava entender. Eu olhava para dentro do meu coração e Deus falou assim: pode ir. Pode ir. Aproveita a oportunidade. E para quem está ouvindo esse podcast, anota 2 coisas. Aproveite as oportunidades. Mas a minha vida foi para outro nível quando eu entendi que eu não precisava mais aproveitar as oportunidades. Porque às vezes a gente não se sente merecedor, então a gente está sempre esperando a oportunidade. Lu, a minha vida mudou quando eu li um livro que estava escrito, eu não lembro de quem era, mas estava escrito assim, ó: você cria suas próprias oportunidades. Meu Deus, aquilo desceu como um raio. Falei, eu crio? Ninguém me segura. Não precisa mais esperar. Sério que eu sim posso criar. Foi mais ou menos assim o download que eu recebi. Sai da minha frente que agora eu vou criar as minhas próprias oportunidades. Mas às vezes a gente precisa, porque até então eu não entendia que eu poderia criar, porque como você vem de uma história um pouquinho mais sofrida, de desafio, de superação, como você falou, tendo que ressignificar várias coisas, a falta da minha mãe foi muito difícil para mim, assim, foi bem desafiadora. Eu passei pelo menos uns 20 anos falando assim, ó, eu nunca vou precisar de você. Eu vou com a minha filha para onde eu tiver que ir. E eu nunca vou deixar ela. Porque o que eu tinha? A dor da rejeição, do abandono. Claro. Então, eu ia carregar a Milena para onde fosse necessário. Porque eu queria fazer o que a minha mãe não fez. Eu queria fazer com a Milena o que a minha mãe não fez por mim. Então, isso era muito forte. Isso foi muito bom. Sabe por quê, Lu? Porque quando eu olho para trás, tem uma outra coisa que eu percebo que eu tenho que agradecer tanto a minha mãezinha. Ela foi muito maravilhosa. Ela criou realmente uma mulher de fibra. Quando eu olho para trás, agora eu vejo, mãe, mas você não estar, você me fez ser tanto de fibra. Eu assisti um filme, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas a menina pega um avião lá sem querer, junto com outro cara, um avião pequenininho, comercial, e eles caem numa região lá, num morro, não sei aonde. E aí começa a passar um pouco da história, enquanto ela está lá perdida sozinha, porque o cara morre, só sobrevive ela, lá no meio daquelas montanhas. Ela começa a ter uns colapsos e lembrar da mãe. O pai sempre esteve presente, mas a mãe não estava. Ela sobrevive naquele morro e consegue chegar, sei lá como, eu não lembro toda a história, mas eu lembro que ela consegue, na água lá, eu sei que ela cai lá numa cidade que pegam ela e ela está lá e sobrevive, depois de não sei quantos dias. Eu fiquei refletindo naquela série, naquele filme, não lembro bem se era série ou filme. Sabe por que ela sobreviveu? Porque quando a gente tem falta de alguém, a gente tem que se virar. A gente tem que se virar nos 30. E aí a vida vai ser a nossa escola. Então, quando eu olho para minha mãe, eu vejo, mãe, você me deu a melhor oportunidade da face dessa terra. Você precisou ir porque talvez foi necessário para ela, sim, e está tudo bem. Mas o fato dela ir, Lu,
me fez me tornar muito forte. Porque eu tive que me adaptar, eu tive que sobreviver, eu tive que encaixar, eu tive que achar alternativa, eu tive que carregar a Milena, porque eu não tinha o plano B. E eu vejo aí o quanto Deus permite que a gente passe, mas a gente pode olhar a vida de 2 lados, só 2 lados. Por muito tempo, eu olhei pelo lado não tão positivo. E isso corrói a gente por dentro. Nossa. E isso te deixa, sei lá, eu não sei se cheguei a cair em depressão ou não, mas tem um lado muito... É uma amargura, né, Josi? Eu acho que a gente fica quando tem essa rejeição e a gente carrega essa dor que não consegue perdoar o outro, né? E isso é muito forte e é aquilo que só dói na gente. Só. Né? Porque o outro passou já, né? Passou, ele nem sabe, eu só olhava talvez e pensava, nossa, que legal, tá bem, tá lá em Floripa, tá sei lá, não sei o que minha mãe pensava tanto. E eu estava sendo corroída por dentro. E, Lu, é muito incrível, porque chegou um momento da minha vida, isso foi em 2018 para 19. 18. Eu tinha dinheiro na conta, eu trabalhava numa das maiores empresas aqui da Grande Florianópolis, tinha uma posição muito interessante na empresa, para quem veio de baixo da roça, ser uma gerente de marketing, enfim, mais 600 funcionários nessa empresa, 100 milhões de faturamento, eu estava envolvida em tudo, sempre tive. Por quê? Porque a minha escola de vida me fez se adaptar, virar um camaleão, entrar e sempre estar ali em tudo para ganhar o meu espaço. Talvez até porque eu queria ser vista de alguma forma, né? Porque a gente tem uma necessidade, tu quer ser vista muitas vezes pela sua mãe, com a falta dela. Eu buscava esse reconhecimento, que alguém me visse de alguma forma. E foi muito importante nessa época, porque eu percebi, ali, eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Tudo no sentido assim, eu tinha um bom emprego, tinha dinheiro no banco, mas eu sentia um vazio, alguma coisa não fechava. Alguma coisa nessa conta não fechava. E foi quando eu fui buscar ela. Fui fazendo uma busca, olhar para ela, comecei a fazer algumas meditações que eu gosto, visualizar. Eu lembro que eu fiz um exercício, Lu, eu nem sei se isso é algum exercício, enfim, terapêutico ou não, mas eu lembro que Deus me guiou assim e falou, começa a lembrar da tua mãe quando ela era lá, você no colinho dela agora. Tenta buscar as memórias das fotos de quando estava no colinho dela. E eu comecei a sentir um amor, aquele amor dela me inundou, então saiu toda a história pesada. E eu só olhei para ela como mãe. Vem esse episódio, eu crio essa conexão maior com ela e logo em seguida vem o João também. Para ensinar mais uma parte dessa ressignificação entre mãe e filho. Desse amor incondicional. Que os pais, às vezes, têm que tomar decisões e eles fazem o que eles podem com aquilo que eles têm naquele momento. Com a lente da vida deles. É um ser humano, é um ser humano que se arrepende, que carrega culpas. E eu acho, Lu, que hoje eu vejo assim, graças a Deus, eu me sinto uma pessoa livre de culpas. Talvez é isso que me faz assim ver a vida sorrindo para a vida e não é um forçado, é isso. Se eu tiver que partir nesse exato momento, eu sempre tive uma analogia comigo, eu falei assim, meu Deus, hoje, se eu tiver que partir agora, como que está a conta? Como está o saldo? Está tudo em dia, está aqui. Tem que correr atrás de quem você tem que perdoar, porque é muito mais leve. Quando eu perdoei a mim pela ignorância de não querer, de negar ela, porque eu tinha que perdoar a mim mesma, porque eu era uma menina, não entendia nada. Então, você escuta um monte de coisa também, aquilo fica na tua mente, aí até tu evoluir, crescer e ter um outro olhar. Então, eu perdoei a mim. Eu não vou dizer que perdoei ela, porque não tenho que perdoar. Eu tenho que pedir desculpa para ela. Porque é muita arrogância da minha parte dizer, mãe, tipo, ela precisou ir e está tudo bem. O fato dela ir me fez muito forte. Me fez se tornar essa mulher que eu sou. Então, se eu sou o que eu sou, foi porque minha mãe me treinou e foi porque ela precisou ir. Porque ali eu me tornei mais forte ainda. Com certeza, tá? E essa força te ajudou a lidar com tudo que você teve depois de 2018? Foi. Porque em 2019, casada 13 anos com o Marcelo, a gente decidiu alugar um novo apartamento. Um apartamento bem legal naquela época. Foi um salto assim, bem importante para a gente. Um apartamento bem bacana.
E quando a gente se mudou para lá, 28 de outubro de 2019, eu tive um sonho. Deus me falou assim, ó, debaixo da terra que tu escolheu para morar, existe um mar azul de prosperidade. E era muito claro aquele sonho para mim. E eu falei, Marcelo, e o Marcelo já sabe, né? Ele nem escute, o Marcelo é meu esposo, meu marido. Quando eu falo de sonho, ele já fala, pode saber, alguma coisa vai dar, que ele já está ligado. Porque tem alguns sonhos que eles são muito fortes, ele não sai, e é muito clara a mensagem de Deus. Eu falei, que legal, o que será que é, né? Um mar azul de prosperidade nunca saiu. E eu engravidei logo em seguida, em novembro. A gente não estava planejando esse filho, assim, não estava pensando, mas também não estava se cuidando. Já estava 13 anos casada, então, assim, a gente queria, mas também não tinha coragem, eu acho, no fundo, de ter um filho. Sabe aquela coisa, né? Milena já grande. Aí tu olha para a Milena grande, aí você pensa e tal. E aí a gente estava nessa. E eu engravidei em novembro, quando a gente se mudou para essa casa. É engraçado, né? Porque, às vezes, quando você vai para um ambiente que te leva para um outro sentimento, para outra energia, para outra frequência, assim. Pronto, ali já engravidei. E a gente ficou muito feliz. A gente ficou em choque no primeiro momento, como que vai ser isso? Meu Deus, a gente sabe cuidar de criança. E foi indo, a gente ficou muito, muito, muito feliz. E aí veio a pandemia em 2020, né? Então, eu engravidei em novembro, começaram os exames ali e tal, ali por fevereiro, bem quando estourou a pandemia, que a pandemia estourou dia 18 de março de 2020. E eu lembro que um dos primeiros exames, o morfológico, aquele mais aprofundado, eu fiz no dia 1º de abril de 2020, né? Foi bem ali. O Marcelo não podia participar de nada, porque daí estava tudo fechado, as pessoas, né? A saúde nem entendia muito bem o que estava acontecendo. Bem, todo mundo passou, todo mundo sabe o que é, né? E eu tive que ir sozinha para esses processos. E ela assim, ó, Lu, esse dia do exame morfológico foi o dia, ali o luto começou. Eu acredito que, talvez por isso, algumas pessoas olham para mim e falam assim, Josi, como que tu conseguiu ressignificar esse processo, talvez tão rápido para algumas pessoas, né? Mas é porque nós tivemos que passar 4 meses e meio olhando para a vida e olhando para a morte, uma do ladinho da outra, que inevitavelmente ela iria acontecer. Somente sobre da forma, como é que eu vou falar assim, médica, né? Vou falar com as minhas palavras aqui, não tinha como, e já era muito claro. Incompatível com a vida, né? A palavra que eu ouvi foi, ele é incompatível com a vida, ele é um feto incompatível com a vida. E nesse momento você tem 2 formas de olhar para a vida. De novo. Você pode olhar para a vida ou você pode olhar para a morte. E claro, quando eu tive a notícia foi, eu estava fazendo esse exame e ela ficou uns 20 minutos. E eu estava assim, né? Que, tipo, depois de 13 anos, a Milena, gente, eu tive mãe solteira, mal fiz um exame no meio da roça, mãe novinha, fui esculachada, fui criticada. Então, assim, a Milena, tadinha, não teve nada. Mal eu fiz um exame para saber que era menina, o resto não fiz mais nada. Porque foi um processo muito difícil, né? É outra realidade, né? Outra realidade. Então, eu estava numa expectativa de fazer todo o processo bonitinho dele. Aí, paguei plano de saúde, que também era um sonho de quem vem da roça, que nunca teve nada dessas coisas. Falei, agora eu vou pagar um plano de saúde, agora eu vou fazer tudo direitinho. E eu lembro que era uma médica japonesa fazendo ultrassom ali, ela demorou uns 20 minutos, e eu lá. Tipo, olhando, sem entender nada, olhando para a televisãozinha ali, né? E ela não falava, e eu... Então, eu pensava assim, nunca, né? Fazia 13, quantos anos? Não, mais. Fazia o quê? 16 anos que eu não fazia um exame daquele dali, então... E ela falou, teu marido está aí? Quando eu falo isso, eu acesso minhas memórias. Pode ser que eu chore, porque isso foi intenso. Tem problema, fica à vontade. E eu falei, tá, ele está lá fora. Aí ela falou assim, você pode ir no HU? O HU aqui é o hospital universitário, né? E eu falei, posso. Você pode chamar o teu marido? E aí a tua alma meio que começa a sair um pouco, porque não tem uma explicação, mas você já sente a atmosfera daquele momento. E eu nem lembro, Lu, eu confesso para ti que eu não lembro se ele chamou eu e ela, eu não sei.
Porque quando ela falou, olha, ele está com 0 líquido amniótico e é bem preocupante. E eu preciso que você vá para o HU agora. E quando ela disse aquele agora, Lu, o mundo não existia mais, mundo não existia. Eu lembro de eu andar assim, ó. Tudo, sabe? Eu não sei explicar. Acabou a hora, acabou o dia, acabou... Porque é um choque, é uma descarga elétrica, eu acho que se for explicar biologicamente, talvez você saiba explicar muito melhor do que eu, que você não sabe mais. Você fica assim. Você fica assim. E aí eu fui para o HU, e no HU eu fui atendida. Esperei lá, o Marcelo também não podia subir, porque aí era tudo fechado por conta da pandemia. Então, eles estavam cuidando de tudo, estava muito crítica a situação. E aí o Marcelo já sabia. Mas ele não estava entendendo nada, porque ele não participou de nada lá dentro. Eu acho que ele só falou para... A médica só falou para ele ali, porque eu não vi mais nada. O meu mundo, assim, eu fiquei cinza. Entendi. Eu não sei o que aconteceu. Entrei em choque. Eu nunca tinha passado por aquilo e é uma coisa, assim, muito... Que bom que tem alguém para estar perto de ti, porque é muito perigoso até contigo mesmo, porque você entra num colapso. Eu sei que ele levou para lá, a gente foi para o hospital, para o HU, e ele não podia subir, e elas tentavam me explicar, mas eu não conseguia entender, porque eu não estava entendendo mais nada. E elas diziam, olha, ela pegava o exame e falava, só um pouquinho que eu já venho aqui. Isso eu lembro bem. E eu ficava sentada esperando, assim, no meu colapso ali. E ela assim, olha, Josiane, a situação é essa e essa, ele tem 0 líquido amniótico, pode ser que ele sobreviva até sábado, pode ser que não, e aí aquilo... Mas, como? Daí você nunca ouviu falar sobre nada daquilo, ninguém passou por isso na tua família, você não tem histórico, você não sabe como lidar com aquilo. E eu saí, cheguei com os papéis para o Marcelo e falei, Marcelo, ela disse isso e isso. Ele disse, não, nós vamos no hospital, nós vamos em outro, porque não pode, porque não isso. Porque nessa hora você tenta achar alguma resposta um pouco mais clara e ele não podia entrar em nada. Eu lembro que a gente foi para um hospital, o outro que tem em São José ali, que tem maternidade. Tá. Eu menti que eu não tinha ido em lugar nenhum, que eu estava sentindo algumas dores, porque eu sabia que eles não iam me atender. Na verdade, eu fui conduzida pelo Marcelo, eu acho, o meu cunhado, falou, não, nem fala que tu estava nos outros, senão eu não vou te atender. Fala que você está sentindo uma dorzinha que você quer ser examinada. Que daí eles te examinam, senão eu não vou te examinar. Aí eu fui, deitei na maca e falei, doutor, na verdade, eu vou ser sincera, eu passei no HU e eles me deram esses papéis aqui, e eu não estou entendendo muito bem. E eu queria vir aqui. E ela, assim, só um pouquinho, pegou os papéis e também foi para dentro. Vou falar com outros médicos. Pela segunda vez. Na verdade, pela terceira, porque a médica japonesa já tinha feito a mesma coisa. Só um pouquinho que eu vou falar com outros médicos e já vem aqui. E então, ali começou a cair a ficha que a coisa era grave. E aí ela também falou assim, Josi, nesse momento, tu tem que saber... Elas tentavam me explicar, mas aquilo não fazia sentido. E aí, Lu, eu lembro que eu fui embora... E eu fiquei uns 4, 5 dias de cama. Ali eu não entendia. E ali eu não... Tu estava de quantos meses já, Josi, aí? Eu estava no 4º mês de gestação. Mês. Exatamente no 4º mês de gestação. E ali... Foi interessante o que aconteceu, porque daí eu vejo que é Deus, as mãos de Deus. A segunda médica do HU falou assim, eu gostaria que você viesse aqui no sábado, que eu quero que a doutora Karine da Corrégio te examine, porque ela é muito boa. Desses ultrassom e tal, enfim, ela falou lá os seus termos, né? E eu falei, tá, eu venho. Então, isso aconteceu, isso devia ser uma terça-feira, não lembro exatamente ali, eu sei que fiquei alguns dias de cama, e no sábado eu fui, mais animada, porque parecia que tudo aquilo para mim era uma loucura. Cheguei lá, sentei, esperei. Aí deitei no negócio quando a doutora Karine me chamou, tudo hospital público, né? Então a gente tem que esperar, tem que ter paciência, seja de uma realidade onde já podia ter uma resposta mais imediata, ali tu tem que esperar, né? Estava tudo bem. E eu lembro que ela ficou, tá, o que tu tá fazendo aqui no sábado? Meu Deus, quem te colocou aqui no sábado? Agora eu vou chorar, porque agora eu acesso uma memória forte. E eu falei assim, doutora, então, é que deu isso aqui. E eu dei os papéis para ela. E quando ela viu os papéis, ela levou um choque. Aí ela começou a me examinar e tal, e ela falou assim, eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. Porque ali eu já vi que era muito forte.
a questão era muito desafiadora, mas ela foi como um anjo. Ela foi um anjo. Porque ela falou assim, eu estou contigo e eu não vou te abandonar. Então, além de tudo, Lu, toda aquela situação de pandemia, tu não tinha para quem ligar, os médicos estavam todos loucos, os hospitais públicos, uma loucura, os postos de saúde, uma doideira, ninguém entrava, ninguém saía, uma função muito louca. Aí ela falou assim, olha, você vem aqui no HU de novo, tu vai primeiro no teu posto de saúde, porque daí tinha que ser tudo pelo público, e eu estava tudo pelo particular, e o particular não ia me atender mais, eles já falaram, você tem que ir para o HU, é só lá, porque lá eles têm tudo e eles vão resolver por lá. Nisso, eu fui para o posto de saúde, pegar meus documentos, não sei o quê. Como a saúde estava aquele caos, gente? Assim, ó, eu vou falar para vocês, sinceramente, os documentos, realmente... A minha primeira consulta foi me ligada depois de um mês que o João tinha nascido, já tinha falecido, tinha sido enterrado e tudo mais. E tá tudo bem, eu entendo, porque... ter que sair de uma cidade para outra cidade, que era São José para Florianópolis, daí tinha um estado envolvido no meio, uma loucura, aquela doideira. Só que, nisso, eu encontrei a doutora Karine no Instagram. Por isso que eu falo, o Instagram é de Deus. Né? Porque eu precisava encontrar alguém, eu precisava encontrar ela de novo, eu ligava lá, ninguém atendia, era uma loucura. Eu era só mais uma paciente, gente. E eu falei, doutora Karine, olha só, eu estou bem, mas eu não sei como estou por dentro, como está o bebê, como tudo. Tem como fazer mais ultrassom? O que eu faço? Eles não mandam, eles não isso e tal. Ela assim, ó, vem aqui, que eu vou te atender como visitante. Então, algumas vezes eu fui para a HU com a plaquinha de visitante. E eu lembro de ela falar assim, olha, eu estou correndo riscos de fazer isso, mas eu vou fazer isso por você. Porque eu não vou te deixar assim na mão. E ela sabia que o processo ela foi muito lindo. E quando ela encaminhou, eu lembro que ela encaminhou na última semana ali, ela fez os papéis, ela, não, já tomou rédea, fez todo o negócio lá. Na outra semana o João já nasceu, porque ela queria me deixar com um papel escrito que a equipe médica precisaria ficar pronta, porque ele era um bebê diferente. A síndrome que ele teve é a síndrome popularmente chamada síndrome da sereia. Há poucos dias eu estava lendo, até um pouco mais para entender, né? Ela é uma doença, não uma doença, ela é uma síndrome muito rara, que ela vai pegar ali bem no comecinho da formação deles e não tem uma explicação hoje no meio médico, né? No científico que diga, olha, foi por hereditário, não é por alguma questão, tipo, a grande maioria das mães tinham diabetes, eu não tenho diabetes, e não tinha nada disso, então não se tem uma explicação clara do que foi. Mas a questão principal é importante a gente saber disso, e eu, na época, não quis mexer muito para entender cientificamente, eu só quis viver, e eu acho que isso foi muito importante. Porque, num primeiro momento, quando eu ouvi a palavra, acho que é cerimonelia, alguma coisa assim, o síndrome da sereia, eu comecei a jogar algumas coisas no YouTube, no Google. E, naquele momento, Deus falou assim, confia. Não olha mais. Só confia. E aí, eu vou só partilhar os outros 2 sonhos que Deus me preparou para o processo. No primeiro, ele disse, existe um mar azul de prosperidade no lugar que você escolheu para morar. Quando eu engravidei, eu sabia que era menino. Eu só pude ter certeza que era menino no 7º mês e meio, mais ou menos, de gestação. Porque a gente teve com a gestação até 8 meses e meio. Porque a gente fez um exame chamado cariótipo, onde eles colocam uma agulha na tua barriga mesmo, assim, e colhem o líquido ali por... Enfim, né? Colhe o líquidozinho, vai para o cariótipo, você sabe... Os cariótipos lá, você sabe o que é menino e é menina, né? Então, ele deu como menino, eu sabia que era. Perto dele nascer, Deus me envia mais um sonho, que foi com o meu pai, na casa do meu pai. E é muito interessante que nesse sonho, hoje, eu tenho uma interpretação mais clara dele. Eu estou sentada, a minha avó começa a gritar, dizendo que está vindo uma chuva muito feia, muito escura, muito preta, que ia inundar tudo. E a minha avó começa, a gente consegue ver a minha avó gritando, levanta tudo, aquela coisa de vó, né? Minha avó mandou todo mundo levantar tudo, cadeira, sofá, porque ia vir uma chuva muito forte. Eu e Marcelo fomos para casa, que a gente, nesse sonho, morava perto do meu pai, e não levantamos nada das coisas materiais. Só pegamos os brinquedos das crianças.
a boia, isso, aquilo. O João tinha um bicho grandão que a gente já tinha comprado, e eu botei isso tudo nas estufas de fumo bem no alto. E depois eu sentei com meu pai num campinho que tem lá, num morrinho, para contemplar aquela chuva. E ela veio muito forte, muito forte. Ela inundou, chegou perto da casa da minha avó, mas ela não pegou a casa da minha avó. Depois veio um sol muito lindo. E depois veio uma neve. Eu lembro que eu falava assim, nossa, agora na pandemia, como as pessoas vão se comprar roupa sendo que está tudo fechado? Então, os sonhos estão no contexto, né? E teve um momento que eu tentei tirar fotos e postar no Instagram nesse meu sonho, e Deus dizia assim, ó, as fotos não subiam. Tem coisas que não é para ser registradas. Agora acabou de descer um download. É para ser contempladas. Tem coisas que não são para ser registradas. São para ser contempladas. Eu estava sentada do lado do meu pai. E aí Deus sussurrou no meu ouvido assim, ó, eu vou honrar vocês, você e o Marcelo. Porque vocês não se preocuparam com as mesas, cadeiras, sofás. Vocês se preocuparam com as coisas das crianças. Então, ali eu sabia que Deus estava preparando algum milagre, alguma honra, Lu. E óbvio que, como mãe, eu esperava o milagre que toda mãe quer. Mas a gente tem que saber interpretar o milagre. Lu, poucos dias antes dele nascer, eu sonho com a minha mãe, na casa da minha mãe. E nesse sonho eu ajudo a minha avó, a mãe da minha mãe tinha vaca leiteira e tal, vaca e terneiro e aquela função toda. Eu sempre via nos terneiros, lá nas estrebarias, a gente chama assim, né? Mexendo com as vacas e tal. E eu sonho que uma vaca tem um bezerrinho na frente da casa da minha mãe. Esse sonho mexeu muito comigo. Aí eu ia para a casa da minha avó, que é tudo bem pertinho, e a minha avó falou assim, ó, você vai lá e separa o bezerrinho da vaca, porque senão ele vai mamar todo o leite da vaca. E eu tive que conduzir a vaca na estrebaria, e eu menti para ela como se eu soltei o bezerrinho lá no campo, ele foi indo, correndo, eu tenho essa imagem muito clara na minha mente. E a vaca eu tive que mentir, fechei a porteira, e ela ficou chateada. E ali, eu lembro que teve mais uma mensagem assim do tipo, essa separação é momentânea. A vaca precisa dar leite. É necessário essa separação momentânea. Por isso que eu digo, tá? Provavelmente muitas mães tiveram sonhos. Talvez elas não olharam, e para mim aquilo era muito claro, porque quando eu vejo aquele bezerrinho, ali está um filhote, uma inocência, e eu vejo ele correndo num campo verde muito lindo. E eu entendo que é uma separação momentânea. Que, na verdade, ele está mais perto do que nunca. Por isso que hoje, quando eu lembro do João, eu só consigo sorrir. O que é mais difícil para mim é contar as memórias das situações que aconteceram nesse processo até ele nascer. Que foram momentos muito difíceis, que o Marcelo não pôde estar junto, que é de falar para a médica que isso, aquilo. Mas quando eu penso nele, porque quando ele foi nascer, olha como o milagre aconteceu. Eu fui para o hospital, fiquei um tempão lá, e a gente é assim, né? Eu não sei, a gente é meio tola, né? Eu não sou de berrar, de me escandalizar, eu sou muito de aguentar na última, né? Tá. E eu estava lá no HU, mas me aguentando, me subindo nas paredes. Quem já foi mãe sabe o que eu estou falando. Me aguentando. E eu ia lá na porta. A médica já vem. E eu não contei nada na minha história. Isso eu já estava para ter no dia que ele ia nascer. O Marcelo não podia subir porque ainda era pandemia. Só estava eu sozinha lá, madrugada, né? Que as crianças gostam de nascer na madrugada. É uma coisa. A mulher nasceu meio-dia. E tá lá esperando. Aí, quando eu não aguentava mais, eu bati na porta e falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Aí a médica estava vindo, graças a Deus, ela me viu e me levou. E esse é um momento difícil. Porque eu sento na frente dela e aí eu começo a falar. Ele não vai sobreviver. Por que eu estou sofrendo tanto? Aí, nisso, é muito difícil para mim falar. Porque essas memórias e esses momentos de fraqueza, eu não aguentava mais sofrer.
No fundo, eu não queria que o parto viesse, porque ia terminar. Mas eu também não aguentava mais sofrer fisicamente. E aí eu fui dando os papéis para ela, assim, e ela levou um choque, a médica, e ela assim, calma, a gente vai fazer tudo. Então ela já me olhou com outro olhar ali, e ela falou, quer tomar um remédio? Quero. Ela me deu um remédio, mas não parava e tal. E aí ela tentou tirar minha aliança ainda, tanto é que eu tenho uma foto dele, e eu tô com a aliança, e alguém me perguntou, é porque ela tentou tirar, mas o dedo já estava muito inchado. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa essa aliança, porque eu não aguento mais. E foi tão lindo, Lu, porque a gente não tinha o dito papel que a médica queria ter me dado para a equipe médica se preparar. Sim. Não era médica, eu até tentei aguentar até o outro dia de manhã, porque no outro dia de manhã quem estaria de plantão era a doutora Karine, e aí corria o risco dela fazer. Não era, mas tinha umas 8 enfermeiras, talvez, dentro. Não lembro, eu sei que tinha muitas mulheres. E aí, enfim, é parto normal, levanta as perninhas, né? Dá os teus... Acho que no 5º berro, graças a Deus, deu tempo do Marcelo subir. Correu lá, todo HU, chegou. E no 5º grito, ele nasceu. No 5º berro que eu dei, ele nasceu. E elas foram... Ali está o milagre de Deus. Por quê? Porque como ele nasceu como um corpinho de sereia, né? Então, ele não ia conseguir respirar por muito tempo. Provavelmente, elas já sabiam, talvez pelo histórico, eu não sei. Elas ficaram mexendo ali em mim e tal, e não sei o que elas falavam, mas eu estava com ele aqui no colo, e elas não cortaram o cordão umbilical. Então, elas ficaram mais ou menos 1 hora mexendo em função e falando de útero, sei lá o que tanto, e nessa 1 hora eu pude ouvir ele miar. Ai, meu Deus. Do lado nasceu uma outra menina, nossa, escandalosa. E chorava, e ele ali, miadinho, de gatinho. Mas eu pude viver o tempo suficiente. E isso é muito lindo. Está aí o milagre da vida. Lembra quando Deus falou assim, eu vou honrar você e o Marcelo? Não é... Ele poderia falecer a qualquer momento. As médicas todas falaram isso. E eu disse, a gente tem que escolher na vida qual lado a gente vai olhar. Tem pessoas que estão passando por doenças, às vezes, né? Câncer, que está lá, terminal. Por qual lado você vai olhar? Eu estava vivendo a vida e a morte ao mesmo tempo juntas. Eu tinha que escolher um lado. Eu escolhi o lado da vida. Eu vivia como se João fosse nascer e viver com a gente. E ok. Se o milagre de Deus era até ali, é porque tinha um entendimento para mim e para o Marcelo. E nós éramos e somos os pais perfeitos para o João. Nós somos os pais perfeitos. Não foi fácil, não é fácil passar por todo esse ritual depois desse lugar lá que a gente tem que ir, que fica velando um pouco. Então, assim, ter saído do hospital, eu acho que isso é mais... Eu nem lembro disso, eu nem quero guardar isso na minha memória, porque o que ficou na minha memória foi o corpinho dele deitado aqui, e ele miando como um gatinho. E, Lu, naquela hora também, Deus foi... eu agradeço a Deus, porque eu pensei, ele veio todo enroladinho. Elas já não me deram ele, elas já enrolaram na hora. Mas ele era todo perfeitinho no cabelinho. A gente tem uma foto dele com a gente, né? As mãozinhas, todo perfeito, bem peludinho, assim. Mas eu pensei, Josi, tá doendo, tá tudo. Naquele momento já estava anestesiada, né? Levanta o negócio e veja. Porque é melhor você ver agora do que você passar o resto da tua vida imaginando se ele era ou se ele não tinha, se as perninhas dele nasceram grudadas ou não. E naquele momento, eu abri o pano, eu vi. Geralmente, daí só tem um umbiguinho e não tem nada dos órgãos genitais e nada, porque não desenvolve. E foi muito importante, Lu. Eu fiz. Naquele momento, em cima da maca, recém tendo um parto normal, eu falei, eu preciso ir até o final. E foi assim, muito Deus que me falou, olha, vai até o fim, você foi até aqui, vai até o fim, entende? Porque amanhã ou depois não vai dar mais. Então, eu fui e finalizei o processo.
E a gente fez a cerimônia, a gente optou pela cremação, porque alguém me indicou, eu nem sei, naquele momento que me indicaram, estava tudo bem, até porque eu queria levar o corpinho dele para o Rio Grande do Sul. Aí a gente reformou lá todos os túmulos dos meus sogros e fizemos uma caixinha e colocamos ele bem no peito da avó, assim. Então, claro, é um símbolo. É um símbolo. Mas eu precisava, porque a partir do momento que alguém me perguntou assim, estava todos os papéis, porque isso tudo acontece ali, a gente tem que tomar decisão no meio de toda essa loucura. Aí o HU falou, olha, como nasceu aqui, você pode enterrar ele no cemitério do Itacurubi, que a gente tem aqui, que é gratuito e tudo mais, né? Que na cidade não é como no interior. No interior a gente não precisa comprar terreno para isso, né? Aqui eles falaram, você ganha e tal, tal, tal. E aí eu falei para o Marcelo, não, me veio, ele está gelado, ele está frio, ele está gelado, não está legal. Tem como a gente levar com a tua mãe? Aí o Marcelo teve que correr atrás de tudo. Daí, como era cremação, teve que ter 2 pessoas assinando, 2 médicos, teve que mexer em tudo lá e tal, tal, tal. Mas mexemos. Conseguimos, porque daí no processo de cremação a gente conseguia levar, né, as cinzas dele para lá. Então, isso foi um alívio. A importância dos rituais, né, Josi? Nossa, isso é porque eu sinto que o ritual de levar com a mãe do Marcelo, que era apaixonada pelo Marcelo, eu sinto que ele está bem, que ele está quentinho, que a avó está cuidando. É uma história que eu contei na minha cabeça. Não sei, não é uma história, porque eu sinto. E eu sinto uma paz no meu coração. Ali não ia dar. Aqui no Itacurubi, não. Não. Estava longe de todo mundo, estava frio, estava gelado. No meu sentimento, não. E o Marcelo, na hora, fez as tripas coração, mudou tudo. E a gente conseguiu fazer esse processo. Então, eu acho assim, ó, que fica essa mensagem. Eu sei que na hora, com tudo, é difícil, mas conecta com o teu coração. Deus vai te falar, porque nessa hora você está tão vulnerável, Lu. Não tem mais roupa, não tem mais marca, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, não tem status, não tem nada. Você é só uma pessoa com uma conexão divina. Pronto. Pede e ele vai te dar o direcionamento. Então, por isso que hoje, quando eu falo do João, eu falo que história linda que o nosso filho nos deu. Ele juntou eu e Marcelo, e a gente sabe, talvez vocês tenham até dados, mas eu já ouvi falar algo do tipo que casais, quando perdem os filhos, que a estatística é muito grande de separação. Muito grande mesmo. Porque passam a culpar um e o outro, enfim, já ouvi matérias nesse sentido. Eu e Marcelo, a gente fez isso aqui. A gente grudou de um jeito que a gente é uma cumplicidade, só nós dois sabemos o que nós passamos. A gente não ficou abrindo também, porque não era uma questão de abrir, era uma questão de a gente viver aquele processo ali. Era nosso aquele processo. Era para nós. Contemplar, né? O download desceu agora, tá? Tem coisas que é para contemplar. 3 anos depois o download desce. E o João, danadinho, quase nasceu junto com o meu aniversário. Eu faço aniversário dia 7 de julho. O bichinho começou a se mexer para sair, mas veio no dia 8 de julho. Então, ele nasceu um dia, praticamente algumas horas depois que completou ali, dia 7 de julho. No dia 8 de julho, ele nasceu. Então, geralmente, a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, leva uma flor, contempla, agradece. Porque é uma vida. E assim, Lu, se você perguntar, Josi, você passaria de novo? Você pode escolher agora. Ter o teu filho, passar tudo de novo, eu passaria tudo de novo. Hoje eu lembro porque a doutora Karine falou, Josi, confia em mim. Você vai agradecer pelas mães que já passaram aqui, porque quando a gente está com isso que o João teve, muitas pessoas perguntaram, tá, mas por que não tira? Por que não pode tirar? Não, você não pode tirar o filho. Você tem que levar a gestação até o final. E não tem algo do tipo, faça uma cesariana. Mas hoje eu agradeço, porque na hora a mulher fica muito receosa, né, de ter que passar por toda essa dor de novo do parto, que é uma dor sofrida, né? E ela disse, faça o processo, você vai me agradecer depois. E hoje eu agradeço ela. É fato. Porque eu vivi todo o processo. E foi lindo. E olhar para trás é muito lindo. Porque, Lu, eu fiz tudo o que eu tinha com aquilo que eu podia. Com os defeitos, com os acertos, com os erros, na minha fraqueza, na minha fortaleza. E o quanto tu foi bem assistida também, né, Josi? Assim, porque o que você viveu ali na hora do parto
é algo muito importante para as mães quando elas perdem um filho. E que, infelizmente, muitas mães não têm esse direito, porque nem toda maternidade faz isso. E isso, assim, é uma violência, eu digo, com a mãe, que não tem esse direito de estar, de pegar, de tocar, de ver, de bater uma foto, de sentir um corpo que nem seja um corpo gelado, que seja um corpo morto. Mas você ter aquele momento. Você precisa, a mãe precisa disso. Precisa, Lu. E assim, o que eles fizeram foi lindo. Lindo de manter ele vivo para que você pudesse ter ele por 1h30 ali, contemplar ele naquele momento. Sim. Lu, eu fiz um depoimento para o hospital depois que eu entendi, porque eu não sabia nem processar isso ali. Mas eu agradeço, tá? Porque o hospital realmente merece o meu agradecimento escrito como eu fiz. Que por mais enfermeiras e médicas como essa. Porque hoje, se eu estou bem, pode ter certeza que é porque eu pude viver essa 1 hora mais importante da minha vida. Porque era uma hora finita, ela ia acabar. Não se sabia o tempo, mas ela era finita. Então, assim, tem que agradecer. Foram humanas. Sim, isso é muito importante. A maioria das mães, às vezes, temem até esse momento, né? Ou acham que não dão conta, mas você ter essa conexão, ela é muito rica. Né? E cada vez mais a gente tem trabalhado muito por essa humanização na saúde, por essa importância. Tem até um Instagram que acho que se chama Colcha de Retalhos. Eu acho que é esse nome, se eu estiver errado, eu corrijo depois. Mas eu acho que eles trabalham exatamente com isso, na maternidade, de ir na maternidade, de ajudar a maternidade a fazer esse trabalho. Eles têm um fotógrafo que registra esse momento para os pais, né? Assim, e de ter esse momento da família se despedir da criança, quando já se tem esse movimento de já se saber, né? Um diagnóstico. Então, assim, é muito lindo isso e precisa existir, porque é uma vida, porque é um filho, né? E, assim, e sempre vai ser. E porque, sempre vai ser. Né? Assim, como tu diz, né? O João sempre vai fazer parte da tua vida. Sempre. Para a vida inteira. E, assim, aí quando a gente pensa, por exemplo, num aborto, numa coisa assim, ele não faria parte da tua vida, né? Ele seria uma criança que não existiu. Sim. Né? E assim, você deu vida, você deu nome, você deu 1 hora de vida nesse mundo aqui, né? Fora de você. Sim. Isso e é o que ele precisava, era o suficiente. Talvez para ele, né? Deus... Do colo, né? Do colo. Eu precisava. O Marcelo precisava. O Marcelo não é a primeira vez que ele foi pai biológico do processo todo. Então ele se transforma em outro homem, porque é natural. Nasce um novo homem, nasce uma nova mulher quando nasce um novo filho. Exatamente. Tá? E é muito lindo, assim, né? Eu já tinha feito um podcast contigo onde tu contou um pouquinho, né? E eu acho muito lindo quando tu traz essa ressignificação, assim, do casal também. Porque isso que tu falou é muito importante, Josi. A maioria dos casais acham que você não sobrevive, o casamento não sobrevive após uma perda. E mostrar isso é muito importante, né? Assim, e porque existem lutos diferentes. Sim. Existem os homens, às vezes eles lutam de uma forma diferente, eles são mais racionais, eles são mais práticos, eles resolvem mais as coisas, né? E a mulher normalmente ela é um pouco mais intensa, ela é um pouco mais, expõe mais as emoções. Então, às vezes essa diferença do luto entre um e outro gera um afastamento, um julgamento, onde o homem às vezes acha que a mulher não está se ajudando e a mulher acha que o homem não se importa. E aí isso gera um afastamento. Onde, na verdade, não é. Só formas diferentes de se lutar. Sim, respeitar. Respeitar. Eu lembro do Marcelo, o Luiz mexeu muito comigo. Ele me deixou no hospital para ele poder tomar um banho. Depois que o João nasceu e tal. Aí o hospital falou assim, você tem que ir rápido e já voltar antes da hora, porque senão eles não vão deixar você entrar por causa dessa função dessa pandemia. Ainda estava. E ele foi para casa, ele deitou na cama e ele falou, eu chorei muito. Porque ele precisava chorar. Então, quando eu escuto, olha só como eu me emociono, porque eu sei que também doeu muito nele. Mas, na hora de todo o processo, ele precisou ficar firme e forte. Como eu precisei ficar firme e forte, aguentando o barrigão e olhando para a vida. E segue o baile, é isso. Porque Deus tem planos maiores para a gente e tudo está na mão dele.
E naquele momento ele não conseguiu chorar na frente, mas ele foi para casa. E ele chorou em casa. Muito. Ele falou depois, ele contou. Então, cada um tem o seu tempo. E uma coisa que eu estava lembrando ontem, Lu, assim, a gente tem que chorar mesmo, tá? Porque eu lembro que nos primeiros 10 dias eu olhava para uma coisa e eu chorava. Porque tu tem que chorar. Porque dói. Porque não tem explicação. Vai ter um momento que eu, por exemplo, senti raiva de Deus. Eu senti muita raiva de Deus. Porque na minha família, 2 primas minhas tiveram 2 meninas, um mês depois que eu, 2 meses, já veio filhas saudáveis. E aí vai vir a pergunta: por que que o meu não era? Por que que eu não pude ficar com o meu? Vai vir. Tanto você perdendo ele quando ele é pequenininho, ou perdendo ele quando tem 20 anos, que eu perdi um sobrinho com 20 anos no Covid. Você vai se perguntar. E é bom que você se pergunte e vá até o final. Porque naquele momento eu fiquei com muito ódio de Deus. E eu fui até o extremo do meu ódio. Mas depois, e Deus conhece o nosso coração. Deus, o universo, enfim, cada um tem o seu, mas a gente tu cai lá embaixo, tu cai, e é bom que tu caia, mas é bom que tu saiba como sair de lá de novo. E depois eu entendi que não era sobre entender, era sobre aceitar. Apenas, só isso. Então, faça e viva as fases e viva mesmo. E é isso, assim, a partir do momento que a gente aceita, que eu sempre falo, né, Josi, assim, que é muito difícil você aceitar a morte de um filho. Assim, acho que vai contra tudo que é natural na vida, você aceitar a morte de um filho. Mas a gente aceita a realidade, que as coisas são como elas são. Nunca vai ser uma escolha sua que isso tivesse acontecido. Não. Né? Mas é o que é. Então, a partir do momento que eu tenho essa realidade, o que eu faço com ela? Com ela. Aí é onde você vai se abrir para se ressignificar ou não. Ou não. Então, tem mães, tem mulheres, enfim, enlutadas, que ficam na amargura, na depressão, né? E todo esse movimento, porque escolhem, porque não querem se abrir, né? Então, assim, eu atendo muitas pessoas em luto que sentem culpa por sorrir, que sentem culpa por sair, porque sentem, né? Porque é como se estivesse desonrando a memória, ou se eu não amava meu filho, então, porque eu estou feliz, né? Porque eu posso ser feliz e o meu filho morreu. Então, trazer a tua história, eu acho que é muito sobre mostrar isso, que um casal não se rompe e que a vida pode ser bela. Muito bela. Que uma perda pode sim ter beleza. E tem, Lu, porque você falou o ponto-chave. Sabe o que eu penso? Que o João está lá de cima, de onde é? Porque a gente tem as nossas analogias, né, do céu, enfim, cada um com as suas. Mas ele está lá no seu campo branquinho, lá, todo lindo e maravilhoso, e ele quer ver os pais dele bem. Sabe como eu consigo deixar o coração dele preenchido quando ele olha para a mãe dele e fala assim: cara, minha mãe está muito bem, minha mãe está arrasando. Porque ele está sempre com a gente. Do lado da minha cama tem uma toalhinha que até ia junto com ele dentro do como é o caixãozinho, né? Uhum. E aí eu falei: não, eu vou ficar com essa toalhinha. Isso é importante também, tá? Talvez você tenha que ficar com algo. Não sei, faça o que você quiser, mas faça. Tá lá aquela toalhinha. Quando eu sinto saudade, quando eu quero chorar, eu pego a toalhinha. Porque é o objeto, é a âncora que eu tenho para, de alguma forma, material, porque nós, seres humanos, necessitamos. Às vezes eu ponho aquela toalhinha para dormir entre eu e o Marcelo, porque é a forma que eu tenho de representar. E não é devaneio, é um sentimento, é uma lembrança, é o cheirinho, apesar de eu ter lavado várias vezes a toalhinha para ficar limpinha, mas é o que eu tenho. Exatamente. É o que eu decidi guardar de tudo que a gente tinha dele. Exatamente. E não tem nada de errado nisso. Não. E você pode ter e ter a vida inteira, se quiser. Sim. Porque faz sentido, eu acho que é muito isso, Lu. O que faz sentido para você no teu coração, tirando tudo que está todo mundo te falando. Ei, silencia, não, olha para ti, olha no teu interno. E essa é a minha verdade. Eu penso que o João, quando olha para a gente, ele sente assim orgulho. Ele fala: minha mãe, yes! Minha mãe está arrasando. Minha mãe está arrasando. E quando eu preciso de iluminação, quando eu preciso de força, eu falo: filho, preciso hoje, eu estou me sentindo assim. Eu peço força para ele. Filho, estou com uma saudade de você, filho.
Eu sempre repito em casa, eu tenho os 4 filhos mais lindos desse mundo, a Milena, o João, e daí falo da Sofia e do Thor, que são os cachorrinhos. Sempre falo, porque é real para mim isso. E você construiu uma família linda, Josi. Obrigada. Linda, linda, linda. Porque assim, a Milena, a filha dela, é um arraso também, né? Graças a Deus. Bem no estilo da mãe também, Sim, né? É uma abençoada. Eu adoro né? a minha filha, ela tem a mesma idade da tua, né? Aí a minha tem. filha segue a Milena dela e fala, mãe, a Milena é muito legal. Que delícia, né? Uma inspirando a outra. E é sobre isso, tá? Isso é muito legal Muito mesmo, legal, né? que Josi, bom. eu quero te agradecer tanto pela tua presença, porque eu sei o quanto a gente mexer em algo que é tão sagrado pra gente é sempre, principalmente publicamente, Sim. sempre é um espaço delicado, né? Então, assim, você abrir isso aqui pra gente, para as pessoas que estão em casa, que vão seguir a gente, não tenha dúvidas que, com certeza, você tocou muitos corações. Foi lindo tua presença, como sempre. Eu acho que, assim, a Josi tem um dom, assim, de quando ela abre para falar, ela traz algo além daquilo que ela se propõe sempre. Eu quero te agradecer muito, muito mesmo, Josi, porque a tua história, a história do João, a história da tua família é uma história de luta, né? E de ressignificação o tempo inteiro. É aquilo que eu falei para ti. A gente olha para vocês e a gente vê o quanto essa família, essa união que vocês têm, que é linda, né? Assim, porque a gente vê desde o Marcelo com a Milena, a vida que vocês constroem, o quanto isso tudo é muito bonito. Sim. Sigam a Josi, por sinal, para vocês verem isso mais de perto, porque vocês vão amar. Sigam ela. E Josi, só tenho a te agradecer e te desejar assim, que seja cada vez mais próspera, mais feliz, mais amor e tudo de melhor eu desejo para ti, porque assim, sabe, tu mora no meu coração. Obrigada, viu? Eu que agradeço, tá? Eu me sinto confortável. Realmente não falo sobre isso em muitos lugares, mas disse Deus, quando for necessário, se for para curar outros corações, eu sempre falarei, e você sabe me conduzir muito bem. Eu me sinto confiante, porque eu sinto que eu estou falando contigo e eu sei que isso faz parte do seu trabalho. Então, eu quero contribuir com o seu trabalho de alguma forma, tá? Obrigada, eu que agradeço. Querida, obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada por cada um que ficou aqui até o final. Vou deixar aqui embaixo o Insta da Josi também e alguns cards também para falar sobre o Coxa de Retalhos, eu acho também, para vocês darem uma olhadinha lá. E é isso. Beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau.